Olá! Em um país como o Brasil, que teve suas populações indígenas ocupando seu território em larguíssima escala, a preservação da cultura material e dos sítios arqueológicos faz-se necessária. Arqueologia, educação patrimonial e principalmente o ensino da história tem sido uma necessidade constante de que caminhem juntos. Aqueles que são apaixonados pela arqueologia, pela história, pela educação no sentido mais profundo da palavra, buscam com certeza resquícios da sua história. E hoje, o Vivenciando a Educação está aqui, nesse sítio arqueológico, aqui em Foz de Chapecó, mais precisamente na comunidade Linha Policial. Nós vamos conversar aqui com arqueólogos, com historiadores, com alunos, com pré-alunos, porque eles estão buscando conhecer realmente quem fez a nossa história, quem esteve aqui antes de nós. Aqui ao fundo nós temos a barragem do Rio Uruguai. À nossa esquerda nós temos o rio, hoje ele está parecendo assim bastante seco, mas tem uma beleza diferenciada. E aqui existe um grupo de arqueólogos que estão estimulando o conhecimento, a valorização dos testemunhos arqueológicos e muito importante para essa região. Estudar os mistérios em torno dos fósseis é de extrema importância para que possamos compreender o passado. Foram esses passados que nós estamos descobrindo agora, esses nossos antepassados também, que ocasionaram extinção de espécies e também surgimento de outras. Hoje, o Vivenciando a Educação se encontra aqui, num espaço único onde jovens de diversos países estão interagindo, buscando compreender quem fomos, o que somos, de onde viemos, para onde vamos. E é da máxima importância que cada morador dessa região ou de onde eles visitarem abram as portas, permitam que suas terras, quem sabe, contenham um pouquinho da nossa história e seja assim voltada para o saber, não só do aprender, mas o aprender vivenciado. E é isso que o Vivenciando a Educação veio fazer aqui, conhecer a nossa história e propagá-las para vocês. Nesse momento, eu estou aqui com a arqueóloga Miriam Carboneira, ela que é uma das organizadoras desse trabalho, é uma das mentoras desse trabalho. Miriam, as escavações, esses fósseis que são encontrados, são culturas com formas diferentes de se expressarem. Essas culturas, elas não são iguais, mas isso não quer dizer que uma seja superior à outra. Como é que vocês trabalham com essa expectativa direta de encontrarem esses fósseis, sabendo da importância deles para a nossa história, principalmente recebendo alunos e professores aqui? Como é que vocês qualificam esse trabalho de vocês? Porque para mim ele é divino. Ele é algo assim que transcende, porque não existimos sem a nossa história.
E vocês estão nos permitindo que encontremos, que saibamos como ela foi. Bom, o primeiro aspecto, a gente agradece a vinda de vocês até aqui para fazer as imagens, e também isso ajuda a explicar para a população que a história que nós estamos desenterrando aqui, ela é tão importante quanto a história que é contada pelos livros do século XX, da colonização com os europeus e tudo que se desencadeou a partir de 1900 ou da criação do município de Chapecó. Essa história, ela ficou relegada para começo de conversa por muitas décadas. Por falta de profissionais, por uma série de questões, ela ficou relegada, e também pela dificuldade que é formar profissionais para trabalhar com esse tipo de vestígio. Para o arqueólogo é uma sensação única. Você está trabalhando num sítio arqueológico e está desenterrando um objeto que está enterrado ali há 8.000, há 1.000 anos atrás, e que foi fabricado por um homem, né, há muito tempo, um homem, uma mulher, ou quem for que fabricou, e que deixou, que utilizou, que era importante naquele momento, e esse objeto está embutido de muita história. Então, é um trabalho delicado, mas que é fascinante, porque a cada peça que você nunca sabe o que vai ter depois, daquela próxima camada de terra. Então, ao desenterrar e encontrar os objetos, você está desenterrando páginas da história, né, e que vai ser trazida à tona. E esse projeto, ele tem essa missão de trazer detalhes sobre essa ocupação mais antiga e a gente poder informar a população da nossa região de que a nossa história é muito mais antiga do que o século XX. Esse espaço aqui, vocês têm 3 espaços que eu pude observar, às margens do rio. E como que vocês chegaram a esse espaço aqui? Buscando através da história, ou de repente a própria natureza, num momento que alagou, num momento que desbarrancou, oportunizou vocês a encontrarem essa urna? Então, são questões variadas que nos levam a encontrar um sítio arqueológico. A primeira questão, por exemplo, os grandes rios, as margens dos grandes rios eram locais preferenciais das antigas populações. Eles procuravam esses locais para os seus assentamentos mais demorados, né? Eles caminhavam, se deslocavam para caçar, para buscar o alimento, mas os assentamentos normalmente eram próximos às margens dos grandes rios. Em regiões onde há grutas, eles usavam muito as grutas, mas como aqui elas não são tantas, né? Eles usavam as margens dos grandes rios. Então isso por si só já é um fator que nos faz procurar esse tipo de sítio próximo aos grandes rios. Um outro fator que fez com que a gente descobrisse esse sítio foi há pelo menos 10 anos atrás, antes de ser construída a usina, que para os estudos de licenciamento ambiental foi necessário que os arqueólogos viessem para esse local e fizessem o estudo da área. Então, já naquele momento foi feito um levantamento e esse sítio foi identificado, ele já foi em partes escavado, mas ele está sendo retomado agora para detalhar melhor, já que ele trouxe objetos tão antigos e tão importantes. E claro, o último fator foi a enchente de 2 meses atrás, especialmente para expor esse setor 2, que é onde está a urna, né? Ou que a gente imagina que seja uma urna, a indicação é que seja, porque a enchente então limpou a área que já estava coberta por vegetação, por reflorestamento, ela limpou e trouxe à tona e também tirou uma pequena camada de solo, expondo assim a urna arqueológica que nós estamos escavando. A Mãe Natureza oportunizando que vocês não saíssem daqui sem encontrar essa urna. Sim, ela preservou por todo esse tempo e agora expôs no momento praticamente certo, que foi um mês antes da chegada da equipe para as escavações. Gente, é encantador realmente, mas não termina aqui. No próximo bloco nós continuaremos.